Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Team. Eu sou a Mirella e tô aqui com a Tainá. Oi, gente, é um prazer estar de novo com vocês. E com o nosso convidado especial, o Henrique. Você seja muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Mirella. Muito obrigado, Tainá, pela recepção. Muito bom estar de volta aqui no podcast. Pra quem não sabe, a Mirella é minha irmã. É a primeira vez que a gente faz o podcast juntos. Então, que Deus seja louvado, que a gente possa estudar bastante sobre a palavra de Deus. Que Deus possa habitar entre nós aqui. E não esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Bem-vindo ao podcast Team, da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para seu crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia, estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. Henrique, você pode orar pra gente começar, por favor? Posso sim, vamos orar. Oremos. Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer, em especial pela sua graça, pela sua misericórdia que se renova, Senhor. De uma maneira especial, agora estamos aqui unidos, juntos, para podermos estudar, relembrarmos e aplicarmos em nossa vida o teu ensinamento, Senhor. Que nessa recapitulação da tua palavra o Senhor possa nos conduzir e podemos sair daqui mais cheios de ti. É isso que nós pedimos em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai falar sobre a lição 7, que tem como título Um Bom Relatório, e está baseado em Colossenses 3,17, que diz assim: E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Henrique, você pode contextualizar pra gente essa história, por favor? Posso sim, essa história é bem interessante porque se trata de um momento aí onde Paulo ele passa por uma situação muito delicada. Porque imagina vocês, se vocês fossem presos, vocês sabem que vocês são presos, a resposta é uma só, mas vocês ficam esperando naquele martírio durante 2 anos. Era essa história que Paulo estava passando. Ele estava vendo uma prisão domiciliar, esperando para ser julgado, e ele ficava numa casa, ele estava preso, ele não podia sair daquela casa, mas ele podia receber visitas de algumas pessoas, de amigos, de pessoas mais próximas, e ele usou esse momento para continuar falando do Evangelho, falando um pouco mais de Cristo, mesmo naquela situação. Ele escreveu cartas muito importantes, ali a carta de Filipenses, a carta de Colossenses também, são as cartas onde nós nos baseamos, onde você falou aquele texto lindo de Paulo, onde nós vamos estudar um pouco mais para frente. E a conduta de Paulo durante esse tempo foi tão crucial que mudou totalmente a forma como a igreja se comportava naquele momento. Perspectiva e propósito de visão míope versus plano de Deus. Muitas vezes as circunstâncias misteriosas que nos nossa visão de míope lamentamos torna-se algo que Deus planejou para realizar uma obra que de outra maneira jamais será realizada. Paulo disse: mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A que coisa terrestre ele estava se referindo? Bom, esse contexto é bem interessante, principalmente quando nós temos esse texto como base. E eu queria saber de vocês se vocês entendem essa alusão que ele faz sobre uma visão míope. Vocês entendem o que ele quer dizer quando ele fala sobre a visão míope? Que eles não enxergavam muito bem sobre as coisas de Deus. Porque míope é um problema de visão, né? Tipo assim, pra usar óculos tanto é. Então, acho que eles não enxergavam muito bem, assim, entre aspas, sobre a visão de Deus e os planos o plano que Deus queria. Certo, bem bacana. Tainá, você enxerga de alguma forma diferente? Como é que você vê essa palavra míope aqui na frase? Eu achava que era outra coisa, mas como está escrito visão, acho que eu concordo. Ah, é? Você concorda? Uhum. Então, o interessante dessa frase, principalmente para esse texto, essa pergunta que nós temos aqui embaixo, é que quando nós lemos ela por completa, nós vemos que sim, essa visão míope quer dizer exatamente isso que a Mirella disse. Eles não enxergavam de uma forma clara o que estava acontecendo. E aqui, essa frase, ela nos traz para nós o quê? Que às vezes coisas acontecem em nossas vidas, igual Paulo que estava preso, mas na nossa visão míope, deturpada, nós não enxergamos o que Deus quer fazer em nossa vida através daquele acontecimento. Pensa Paulo estava preso. Se a gente fosse enxergar com essa nossa visão míope, que não é clara, e não pelos olhos que Deus nos permite nos ver, nós iríamos achar que Paulo estava numa desgraça. Que era o fim da vida dele. Que ele não tinha mais oportunidade para poder evangelizar. Mas a verdade, na visão que Deus traz, que Deus nos permite enxergar através dele, nós vemos que Paulo foi uma ferramenta para a evangelização que hoje nós temos a oportunidade. E essa pergunta, a que coisas terrestres ele está se referindo, quando Paulo fala sobre a gente manter os nossos pensamentos no alto, para mim, ela fala muito a respeito de que às vezes nós confiamos ou queremos tantas coisas dessa terra que nós desenvolvemos essa visão míope. Nós nos fixamos, nós
buscamos tantas coisas aqui nessa terra, seja dinheiro, fama, um emprego melhor, um carro melhor, uma casa mais espaçosa, confortos aqui, que nós passamos a ter uma visão míope das coisas e das oportunidades que Deus coloca em nossas vidas. E eu queria entender de vocês, o que vocês veem quando você vê essa pergunta sobre quais coisas terrestres Paulo se refere quando pede para que nós tenhamos uma visão diretamente nos céus. Para vocês, na vida de hoje, na vida que vocês têm hoje em dia, que coisas terrestres poderiam fazer vocês enxergarem, buscarem, fazendo que vocês tornassem míopes a visão de Deus? Acho que o principal é o celular, né? Que tá bem presente agora nesses dias, né, de agora. Então, acho que o celular é uma coisa que atrapalha bastante pra gente enxergar assim melhor os planos de Deus. Então, para você, o que tem tornado por muitas vezes, ou pode acabar tornando a sua visão míope para as coisas que Deus quer para a sua vida, é o celular. Uhum. Você vê de alguma forma diferente, tá? Algum elemento ali do dia a dia, escola, fama, como é que é para você? Acho que fama também, principalmente ainda. A fama, ser famosinha na escola, te atrapalha. Atrapalha um pouco, né? Mas... E rede social também. E rede social também. São essas coisas da terra que por muitas vezes no nosso dia a dia, né, nos afetam e nos fazem ter uma visão míope para as coisas de Deus. Vamos ver como Paulo lidava com isso? No caso, aqui a gente entra por uma outra questão, quando nós falamos da história de Paulo, que é sobre a marca do cristão. Nós falamos a respeito do que é essa visão míope, nós abordamos principalmente esse ponto, do que para nós hoje em dia é a visão míope. E aqui nós vemos um contraste diferente. Paulo nos traz que a religião ela não é uma opção, mas ela deve ser a maior força que nós temos na nossa vida. A religião não deve só vir à igreja nos sábados, nos domingos ou nas quarta-feiras, mas a religião deve ser dia a dia durante a semana. E o que eu queria que vocês debatessem, entender um pouquinho mais de vocês, é porque nós vemos um contraste bem interessante. Por mais que Paulo estivesse levando a mensagem de Deus a todo lugar, e para ele falar de Deus era a única coisa que importava na vida dele, mesmo assim ele foi perseguido e preso. E eu queria saber de vocês, por que vocês acham que o Senhor, que o nosso Deus permitia que essas coisas acontecessem com essas pessoas que estavam buscando levar o Evangelho? Eu acho que é como se fossem provas que Deus fazia pra gente, que é esses empecilhos que vê se a gente é fiel a Deus e se a gente segue Ele de verdade, mesmo com as circunstâncias. Então, para você, ali nas circunstâncias que Paulo e outros viviam, eram provações que eles enfrentavam a respeito da fé que eles tinham naquele momento. É isso? Sim. Uhum. Taná, você vê de uma forma diferente? Por que essas prisões aconteciam? Não, concordo com ela. Você concorda com ela? Você assina embaixo? Hã? Você assina embaixo? Aham. Porque Paulo, mesmo tendo o direito de reclamar da injustiça de sua prisão, escolheu usar suas cartas para elogiar o bom relatório de outras igrejas, em vez de pedir que elas fizessem uma campanha pela sua liberdade. Eu queria saber de vocês, quando nós falamos de uma injustiça que acontece com vocês, vamos supor que vocês ficaram de castigo por uma coisa que vocês não fizeram. Para vocês, como vocês ficam nessa situação? Fica revoltado, né? Você ficaria revoltado até? Com certeza. Vamos supor que sua mãe falou que você quebrou, nossa, a forma preferida dela e você vai ficar de castigo no seu celular porque você quebrou a forma. Mas não foi você. Vamos supor que foi o seu irmão. Como é que você ficaria, Tainá? Ficaria um pouco brava, né? Estar acusando eu de algo que eu não fiz, né? E sim o Samuel. Mas como é que seria daí pra frente? Você acha que seria mais tranquilo? Sua mãe falar assim, Tainá, me ajuda aqui a limpar o chão. Aí ia ficar, não sei muito, né? Mas eu acho que não. Muito. Você ia ficar meio assim, você ia fazer corpo mole pra ajudar. Isso. E você, Mirella? Se eu tivesse quebrado uma forma, e eu me falasse, Mirella, você quebrou uma forma, você vai ficar de castigo. Eu acho que eu ficaria triste falar que foi você que quebrou. Porque não ia aceitar ser acusado de uma coisa que eu não fiz. Que foi você que fez ainda. Será? Uhum. E aí a sua mãe pede ajuda pra limpar. Você ajuda numa boa? Como é que você fica? Eu ficaria de mau humor, com certeza. Você ficaria de mau humor? O interessante dessa pergunta, pra mim, é porque nós vemos que a situação que acontecia com o Paulo, ele tinha poder para reclamar. O que vocês acham? Você acha que Paulo estava ali pregando o evangelho fervorosamente, levando o evangelho de Jesus na frente, e de repente ele é preso, fica 2 anos mofando na casa? Vocês acham que ele poderia fazer o quê? Você acha que ele poderia indagar a Deus? O que você acha nessa situação? Pensa, você está fazendo um trabalho excelente,
Você está ajudando a sua mãe limpando a casa, fazendo uma coisa muito boa, agora outra situação, e ela te impede de fazer essa coisa. Não, você não precisa fazer mais que não está ficando bem feito. Pera, qual a pergunta você quer fazer? Você entendeu? É porque, por exemplo, Paulo estava fazendo um trabalho excelente. Uhum. Paulo era o melhor naquele momento. Só que Paulo foi impedido de continuar. Para vocês, quando vocês estão sendo melhor em alguma coisa, e alguém meio que segura um pouco o freio de você ali, você ficaria como? Você, peraí, vai um pouquinho mais devagar. Eu acho que eu ficaria bem desanimada. Tipo assim, que às vezes eu tô empolgada com uma coisa e a pessoa vai lá e fala que não tá bom, eu meio que desanimo, fico meio triste e penso que não vai dar certo mais. Então você ia dar uma desanimada, Uhum. você não ia ter mais toda aquela vontade para fazer, você vai ficar com um pouco o pé atrás, porque se não tá dando certo, acho que é melhor até segurar um pouco o ânimo, né? Uhum. Tá, legal. E Tainá, como é que seria pra você? Você tá indo muito bem em alguma coisa e a pessoa que é responsável por aquilo, ela fala assim, Tainá, acho que é melhor você ficar um pouquinho mais tranquilo agora. Você ficaria como, Tainá? Você sabendo que você tá arrebentando. Micael falou, acho que eu ficaria triste também. Triste também? Porque você tá sendo a melhor e alguém fala, peraí, Tainá, segura um pouquinho. E você fala, não, eu quero continuar. Eu tô indo muito bem. E essa situação que Paulo viveu, ele tava indo muito bem. E aqui, ó, mesmo tendo o direito de reclamar da injustiça da prisão, ele usou suas cartas para elogiar o bom relatório. Para mim, isso é muito legal da história de Paulo, porque ele nos mostra uma característica diferente. Por mais que Paulo estivesse sendo melhor naquele momento, ele foi preso, ele teve que segurar um pouco a barra, ele poderia ter virado para Deus e falar assim, Deus, quantas pessoas eu estou levando? Quantas pessoas eu estou batizando? Quantas pessoas estão conhecendo a mensagem por esse trabalho fervoroso que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor permitiu que eu ficasse enclausurado nessa casa durante 2 anos? Essa era uma situação que se Paulo tivesse hoje, nós não poderíamos questioná-lo. Porque assim como a gente acabou de abordar, nós faríamos a mesma coisa. Nós ficaríamos chateados, nós queríamos perguntar por quê? Por que eu não posso continuar? Eu estou indo tão bem. Por que você quer me limitar agora? Mas a forma como Paulo tratou aquela situação é o que muda diretamente. Aqui nós vemos que, para Paulo, o cerne de tudo era Deus. E quando Deus permite que isso aconteça, ele tira aquela visão míope dele. Ele não permite que a visão míope que ele poderia ter atrapalhasse a sua evangelização. Ele olha pelos olhos de Deus e vê que aquilo é uma oportunidade de falar sobre como o evangelho está sendo, só que de uma outra maneira. Tanto é que como nós abordamos lá no começo de tudo, nós vemos que essas atitudes que Paulo teve mudaram completamente a forma como a igreja tratava, como a igreja estava acontecendo. E aqui eu vejo muito interessante esse texto de Filipenses que explica como que a prisão ajudou a dar coragem para outros irmãos pegarem. Alguém poderia abrir para a gente poder ler? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro sobre a palavra de Deus. Eu gosto muito desses 3 versos porque eles abordam uma circunstância onde Paulo podia ter se revoltado, mas ele trata de uma forma diferente. Nós vemos que para Paulo a prisão se tornou um vigor. E para Paulo, a prisão dele, as algemas, como ele comenta, tornaram-se um vigor para outras pessoas continuarem falando do Evangelho. Eu gosto do versículo 14, na minha versão ela fala assim: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Para mim, quando eles viam que por mais que Paulo estava preso, ele não parava, as pessoas queriam continuar. Elas perdiam medo, perdiam aquele sentimento de que será que vai dar certo e continuavam. Eu queria saber de vocês, se vocês veem de alguma outra forma diferente essa situação de Paulo, mas principalmente, depois de a gente ter comentado sobre tudo isso, como é que vocês veem que ela se aplica na vida de vocês? Quando nós falamos que a nossa visão se torna míope pelo celular, pelas redes sociais, pela fama, Paulo viveu uma situação diferente. Nós vemos que a vida de Paulo, por mais que estava numa situação onde na teoria era para ele ter regredido a sua evangelização,
nós vimos que a prisão se tornou um impulso para ele. E aquela visão míope não existia naquela prisão. Eu queria saber de vocês, de que forma circunstâncias na vida de vocês que parecem limitar, vocês encontram alguma forma de contornar e de fazer com que aquela situação tire essa visão míope dessa vida, do que nós podemos enxergar ali no dia a dia. Eu acho que é a constância na palavra, porque assim como Paulo foi constante com Deus, assim, lendo a Bíblia, escrevendo, acho que a gente deve ser assim também. Bacana, é exatamente essa forma como nós podemos ver, né? Essa constância na meditação, na palavra, na busca por Deus nos transforma. E a diferença, na verdade, que fez com que as pessoas pudessem confiar mais naquela situação de Paulo e usarem para impulsionar, que as algemas se tornavam um impulso, foi a forma como Paulo demonstrava que aquilo acontecia. O testemunho de Paulo naquela situação é o que transformava. Porque imagina se Paulo fosse preso, por mais que ele continuasse escrevendo aquelas cartas, mas quando as pessoas fossem visitar, ele estivesse desanimado, triste, se arrastando. As pessoas iam falar, nossa, se Paulo está aqui 3 meses, Paulo vai desistir e vai pular fora. Mas Paulo estava cheio, Paulo tinha fogo, Paulo tinha vigor. E essa transformação foi que as pessoas em volta olhavam para Paulo e falavam assim, nossa, se o cara que está preso está assim, eu preciso estar melhor que ele. E aqui, esse texto, ele diz diretamente uma frase muito importante, mas que tem que ser clara na nossa vida, que é, muitas vezes, as nossas ações, como nós nos comportamos, vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler a vida inteira. Talvez pela nossa ação, pelo nosso falar, naquele momento, nós vamos dar vigor para uma pessoa buscar mais a Deus. E eu queria entender de você, Tainá, quando nós vemos que o demonstrar de Paulo foi crucial para mudar como as pessoas enxergavam aquela situação, eu queria saber se você entende isso e de que forma isso se aplica na sua vida. Eu acho que evangelizando também, assim, as pessoas da minha escola, principalmente de escola minha, e em casa também, tipo, meu pai, assim, também, eu acho, e no celular, tipo, evangelizando as pessoas, conversando com elas sobre Deus, eu acho. Falando sobre Deus, né? É. E eu gosto do retrato aqui na vida de Paulo, é porque por mais que ele tivesse todo o conhecimento da palavra, ele escolhia falar de Deus da forma mais simples, que era contando as coisas da vida dele, testemunhando do que aconteceu. E essa tem que ser a aplicação na nossa vida. Às vezes nós buscamos e queremos falar de Deus das formas mais milaborantes, das formas mais mágicas possíveis, mais mirabolantes possíveis, mas aquilo que mais toca o coração daquela pessoa é falar do amor de Deus, dos milagres que Ele fez na nossa vida, das coisas que Ele transformou no nosso dia a dia. São essas pequenas coisas, esses nossos pequenos testemunhos que às vezes vão fazer a sementinha frutificar no coração dessas pessoas. Qual é o seu relatório? Dia após dia, os cristãos realizam diante dos homens e dos anjos um experimento maravilhoso, mostrando que o Evangelho pode fazer por seres humanos caídos. Embora a situação parecesse uma derrota, foi a maior vitória estratégica da igreja primitiva. Os dois textos e essa pergunta principal, elas refletem diretamente do que a lição quer dizer para nós. E quando nós vemos que o título da lição é um bom relatório, e aqui essa pergunta nos volta dizendo qual é o seu relatório, eu queria entender de vocês o que vocês veem, aliás, qual era o relatório que Paulo dava para as pessoas. Que essa é a pergunta principal. O título é um bom relatório, a pergunta final é qual o seu relatório, e a pergunta que eu faço é qual foi o relatório de Paulo? Acho que a vida dele, como a gente disse, ele testemunhava, então ele contava experiências da vida dele, como relatório mesmo. Ele relatava o que ele passava. Então, essas vivências que ele tinha, que ele ia relatando para as pessoas, esse era o bom relatório de Paulo. Sim. Tá, você enxerga que o bom relatório de Paulo era A vida dele também, né? a vida dele também, as atitudes que ele fazia? É, todas as coisas que ele fazia. E a pergunta que nos termina é, qual será que é o nosso bom relatório? Porque quando nós vemos a história de Paulo, que nós estudamos durante essa semana, nós vemos que é uma trajetória muito bonita. Nós vemos que ele foi preso pregando o Evangelho, estando preso pregando o Evangelho, aliás, estando preso por pregar o Evangelho, ele teve mais vigor para continuar pregando o Evangelho, porque ele via aquilo como uma forma de capacitar as pessoas que mesmo na circunstância mais difícil, Deus ainda estava lá.
Nós vimos de como ela sucede, de que pessoas foram transformadas. A lição aborda que generais, pessoas importantes, ficaram conhecendo a palavra de Deus por causa de Paulo estar na prisão. Então, para mim, quando nós falamos do relatório de Paulo, e a lição nos fala que é um bom relatório, o relatório de Paulo, para mim, é que em meio àquela situação mais complicada em nossa vida, pode ser o momento que Deus mais vai nos usar para alcançar pessoas que de forma comum na nossa vida nós não alcançaríamos. Quem diria que Paulo ia fazer com que líderes romanos fossem transformados? Que líderes romanos tivessem a sua vida entregue? Ninguém poderia dizer isso. Ninguém ia chegar para Paulo 3 anos antes e falar assim: olha, Paulo, você vai pregar daqui a pouco para pessoas, para líderes importantes, e essas pessoas vão ser transformadas. Paulo jamais iria pensar nisso. Esse relatório de Paulo tem que ser aplicado em nossa vida também. De confiar em Deus, independente da circunstância, e aproveitar cada uma delas para pregar um pouco mais do Evangelho de Deus. E você? Qual é o seu relatório? Eu dei essa pergunta pra você. Chegamos ao final de mais um podcast. Muito obrigada por assistir até aqui. Henrique, muito obrigada mais uma vez por ter participado com a gente. E eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Que vocês continuem espalhando a mensagem de Deus, testemunhando de bons relatórios, assim como o Paulo, possa ser a nossa inspiração dia a dia. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.